Então, uma das características deste complexo, digamos assim, é que ele tem várias áreas e essas áreas estão definidas. Estão definidas as áreas que são para o culto, as áreas que são para a reclusão dos monges, as áreas que são para trabalho. Portanto, isso está tudo bem definido no que é um mega complexo que nós temos aqui e, portanto, há mais do que um claustro. Em todos os claustros, isso é uma coisa importante, que já não é de agora e que já tem a ver com a nossa tradição, não tanto com a nossa tradição de arquitetura, mas com a nossa tradição ocidental em redor do Mediterrâneo, com a importância da presença da água. Ou seja, a presença da água, muitas vezes no centro da arquitetura, como símbolo da paz e de muitas outras coisas, não é exclusivamente cristã, um pouco mais ou menos, porque ela também é uma presença constante na arquitetura islâmica. Portanto, a água tem aqui um simbolismo muito importante, transmite um conjunto de coisas e é de facto um dos elementos. E uma das coisas que nós tendencialmente vemos presente em toda a dimensão da arquitetura é a tentativa de presença dos 4 elementos, não é? Da proximidade da terra, do ar, dos espaços abertos, da água e também depois do fogo, naquilo que são os espaços mais interiores, ou seja, de alguma forma uma comunhão plena, e essa é algo comum a todas as religiões, que é a importância de haver uma comunhão plena com aquilo que é a criação divina, não é? Que é o mundo, não é? Com a criação do mundo. De alguma forma permitem a variação de ambientes, etc., e permitem intensificar, digamos assim, uma certa espiritualidade que nós sentimos, não é? Portanto, não é hermético, tem aqui uma certa magia. Portanto, esta fonte da sacristia é uma fonte importante, de facto, é um pequeno exemplo de várias coisas aqui presentes. E agora vamos entrar, se tiver gente no vídeo, e falar mais. Um dos elementos que o barroco português usa muito são os anjinhos, os querubins, as carinhas de anjos, que são uma constante, e vocês veem-nas por todo o lado. E depois combina aqui a excelência da pintura, também depois com a escultura dos santos. Tem policromia, o que não é sempre presente, ou seja, além da talha dourada, tem depois em alguns elementos uma certa policromia. Vai ter as folhas de videira, vai ter aqui um conjunto de elementos, vai ter aquilo que eu vos dizia, os elementos da Eucaristia, as uvas, etc., que tem a ver com o pão e com o vinho, etc., e portanto, do ponto de vista construtivo, ele é completamente barroco. Temos estas colunas, reparem que elas já são mais dinâmicas, já não são inteiras, já têm ali vários panos que terminam nas folhas da canto, não é? O acabamento coríntio, mas muito exacerbado do ponto de vista do ritmo, e portanto terá sido um dos primeiros altares aqui a ser colocados. Não sei se querem fazer alguma pergunta. Porquê que depois a escolha de cada um dos santos não é aleatória? Portanto, provavelmente tem mensagens e histórias. Eu não conheço a história da Santa Gertrudes, mas terão aqui sempre histórias que de alguma forma ajudam a confirmar aqui uma espécie de mensagem que é importante. Outra coisa interessante e que poderemos ver aqui tem a ver com a presença da pintura. Estas pinturas que nós vemos aqui, nós vemos muita presença. Qual é a figura que está aqui de alguma forma feminina? Nossa Senhora, não é? Nossa Senhora está aqui presente de muitas maneiras, e há aqui depois uma diferença em relação àquilo que é a pintura da Renascença, e que nos diz que nós já estamos a entrar na pintura barroca, porque depois a pintura barroca vai ter muitas nuances. O barroco tem tantas nuances. Se nós pensarmos no Caravaggio e depois pensarmos no Rubens, percebemos que isto tem imensas nuances, de facto, e no contexto português também tem. Mas há aqui uma coisa presente, é que de facto no Renascimento nós temos a tal dimensão humanista. Portanto, não raras vezes vemos Nossa Senhora com o peito aberto, a amamentar, etc., muito mais aberta. Isto é sempre um exemplo. Nossa Senhora nunca usou provavelmente coroas, nem era uma senhora simples, mas de facto o barroco terá essa característica, que será retratar Nossa Senhora como uma princesa, quase. Portanto, isso também na altura foi uma das coisas no período anterior que os reformistas não percebiam, porque aquela não era de facto a narrativa do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento. Portanto, ela era de facto uma senhora que andou a fugir, não é? Portanto, que era uma senhora humilde, não é? Casada com um carpinteiro. Portanto, ela aqui no barroco é sempre representada como uma princesa, de alguma forma para a enobrecer. E aqui temos sempre muita presença da iconografia de Nossa Senhora com o menino. Também da água. Uma das coisas típicas do
avô, que são este tipo de pinatos dinâmicos, não é? Este tipo de pinatos dinâmicos que são diferentes daquelas colunas, desenhos mais clássicos, que estão ali de uma forma muito criativa depois a albergar a vinha, mas este tipo de pinatos vocês veem em cima. Nós não vemos nunca repetição, nós estamos a ver dois elementos, mas se olharmos ali para aquela pequena escadaria já vemos os pinatos mais pequeninos, mas também diferentes, de alguma forma na ornamentação.